Como anunciei no início do culto, nossa intenção é dar início a uma série de preleções falando sobre disposição e disponibilidade. Abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, o capítulo 12, o versículo 11. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler apenas este versículo, mas vamos nos ater a este texto e ao que está seguinte a ele. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Orientações claras de Moisés a respeito da celebração da primeira Páscoa. Ao comerem, estejam prontos para sair. A mensagem desta manhã é disposição para sair e avançar. Quando você lê o contexto desse texto, você descobre que os israelitas estavam vivendo um momento singular. Eles haviam ido para o Egito por causa da fome que se abateu na Palestina, e a convite de José, que era o governador do Egito, entraram 72 almas. Muito tempo se passou. Até que chegou um momento em que Deus institui a Páscoa. E o relato está aqui em Êxodo 12. As orientações que Moisés dá ao povo são muito interessantes. E quando você lê os versículos anteriores, você descobre que Moisés disse aos pais, aos representantes de cada família: no 10º dia desse mês, vocês devem separar um cordeiro. Vai lá no rebanho, separa um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. No 14º dia, no pôr do sol, vocês devem sacrificar esse cordeiro. Vocês devem matar esse animal. O sangue deste animal deve ser coletado num recipiente. E ele deve ser aplicado, este sangue deve ser aplicado nas laterais e na parte superior das portas das casas dos israelitas. Cada pai tinha a responsabilidade de fazer esse ritual. E este cordeiro, ele lhes servirá de alimento. Vocês comerão este cordeiro à noite. E vocês comerão ele com ervas amargas. Mas vocês não vão comer de qualquer maneira. Nesta Páscoa não. Esta vocês vão comer prontos. Plenamente dispostos, porque vai acontecer algo à meia-noite. E quando este algo acontecer à meia-noite, vocês precisam estar preparados para sair do Egito. As orientações de Moisés eram muito claras. Qualquer homem poderia compreender perfeitamente quais eram as suas responsabilidades perante sua família, perante sua casa. E todo israelita responsável
sabia muito bem que as ordens deveriam ser seguidas à risca. Então, no 10º dia, o cordeirinho foi separado. E naquela noite, especificamente na 14ª noite, no entardecer, o cordeiro era sacrificado. Seu sangue aplicado nas laterais e na parte superior das portas. E todo mundo convocado, sandália nos pés, trouxinha nas costas, cinto apertado, todo mundo prontinho, porque à meia-noite vai acontecer algo terrível no Egito. E ainda de madrugada, Faraó nos dará a última ordem, e esta nós vamos obedecer com alegria. Quando você vai para o verso 40 e 41 do mesmo texto, Êxodo 12, 40 e 41, a Bíblia nos diz que o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Eles estavam prontos. E quando a ordem veio, e esta ordem foi dada por Faraó: saiam do meio do meu povo. Não quero vocês aqui. Sumam. Quem ficar, morre. Porque Faraó estava extremamente irado. O Egito suportou 9 pragas, uma após a outra. Mas nessa noite Moisés disse: esta última praga, a 10ª, será insuportável. Sabe por quê? Porque à meia-noite desse 14º dia do mês de Abibe, o anjo da morte passará sobre todo o Egito. E ele passará casa por casa. E a casa que não tiver sangue aplicado nas laterais e na parte superior da porta, o anjo entrará, e o primogênito desta casa morrerá. À meia-noite, o anjo da morte passou por todo o Egito, do Alto Egito ao Baixo Egito. E não havia uma casa entre os israelenses, dos egípcios, que não houvesse um morto. Mas nas casas dos hebreus, dos israelitas, não havia uma só criança morta. Porque todos os pais aplicaram o sangue nas vergas das portas de suas casas. Eles obedeceram. E porque obedeceram, seus filhos foram poupados. Mas os egípcios nada sabiam disso. Não fizeram, porque a ordem não lhes foi direcionada. E naquela noite, quando o Faraó encontrou seu primogênito morto, o herdeiro do trono, não sei quantos anos tinha esse menino, com certeza havia sido instruído para ser o sucessor do Faraó, o continuador do seu poderio. Naquela noite estava morto. Faraó se levanta às pressas e ordena que Moisés, Arão e todo e qualquer israelita saia imediatamente do Egito. Imediatamente, vão embora. Previndo isto, Moisés disse a todos eles: estejam prontos, vocês vão viajar.
Às vezes nós fazemos algumas viagens e sempre tem aquele alguém que resolve preparar as coisas na última hora, não é verdade? Na sua casa é assim. A gente prepara a mala, aí pergunta para o filho: e aí, sua mala está pronta? Ah, amanhã eu arrumo. E aí nós programamos de sair às 6 da manhã, quando é 10 horas da manhã, a gente ainda está buzinando na garagem, porque as coisas ainda não estão do jeito que deveriam estar. Prontidão. Disposição. Mas por que eles estavam preparados? Porque eles estavam plenamente dispostos? Porque eles tinham experimentado um longo tempo de escravidão? Êxodo 12:40 diz 430 anos. Alguns estudiosos levantam um questionamento, acreditando que esses 430 anos não são especificamente o tempo vivido no Egito, mas o tempo decorrido da peregrinação de Abraão, desde sua saída de Ur até Páscoa. Daí então nós teríamos mais ou menos 230 anos cobrindo a vida de Abraão, Isaque e Jacó. E cerca de 200 anos que eles viveram no Egito. Destes 200 anos você tem que descontar pelo menos cerca de 70 a 80 anos, que é o tempo de vida de José. Então, pelo menos uns 130 anos, eles estiveram debaixo de escravidão. É bem menos que 430, mas é bastante tempo. E enquanto eles estavam em escravidão, Faraó os fazia amargar a vida com atividades terríveis, construindo suas cidades, seus palácios. E a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. Veja comigo em Êxodo capítulo 3. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, a partir dos versos 7. Êxodo 3, verso 7, Deus diz a Moisés: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Grande opressão, grande sofrimento, neste momento, grande libertação. Eles estavam dispostos, prontos, preparados para sair, porque estavam cansados da vida sob a escravidão. Eles estavam ansiando por libertação. E quando Moisés disse: nesta noite vocês sairão do Egito, eles ficaram ansiosos, preparados, não dormiram aquela noite. De madrugada a ordem veio, eles saíram imediatamente. A Bíblia diz: todas as hostes saíram. Significa mulher, criança, homem, levaram os gados, tudo o que havia, não ficou uma unha no Egito. Levaram tudo. Às vezes eu me pergunto, por que nos falta esta prontidão? Porque às vezes somos lentos. Quando ouvimos a orientação de Deus, a gente ainda fica naquela morosidade. A gente não é como aqueles que, despertado, imediatamente levantam e tomam atitude na vida. A gente tira uma soneca. A gente fica esperando
vamos ver, quem sabe, talvez. Quando Deus nos chama para tomarmos uma atitude na vida, às vezes nos falta prontidão porque nós não temos compreensão da nossa realidade. Às vezes nós estamos tão acomodados com a nossa realidade que nós não percebemos que nós estamos debaixo de dura escravidão. Às vezes Deus precisa fazer com que nós sejamos levados a um estado tal como o filho pródigo, a estar faminto e nada poder comer e olhar um porco comendo e ter inveja do porco porque não tem o que comer, para que nós tomemos uma atitude e digamos: na casa do Pai há comida, eu estou passando fome, eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou tomar uma atitude na minha vida, eu vou reagir, eu vou dar a devida atenção à voz de Deus. Vejam vocês que... O que acontece, João? Desculpa. O microfone está falhando, é isso? Por favor, me ajuda então aqui. Quando a gente ouve a voz de Deus, mas a gente não entende qual é a nossa realidade, nós não tomamos a atitude correta. Quando eles perceberam que precisavam sim estar prontos. Obrigado, João. Eu aqui não consigo perceber essas coisas. Obrigado por sua assessoria. Quando então eles percebem que a situação deles iria continuar caso eles não tomassem uma atitude, então eles ficam prontos. E a prontidão deles para sair foi algo louvável. Eles obedeceram plenamente, porque eles perceberam que desobedecer a essa ordem significaria continuar vivendo debaixo da mesma dura servidão. Então eles romperam aquela servidão e abandonaram o Egito, tornando-se agora uma nação livre. Esse é o dia da libertação. Êxodo 12, a começar do verso 29, nós temos esta narração que podemos ler. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. E naquela mesma noite, faraó mandou chamar a Arão e Moisés e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar ao culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. E o verso 33, os egípcios pressionaram o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Eles prontamente saíram. Houve disposição para sair. E Moisés disse: esse dia lhe será por memorial. Todos os anos. Enquanto vocês viverem na terra prometida, todos os anos vocês devem se lembrar que nesse dia o Senhor os libertou da escravidão do Egito. Todos os anos, na Páscoa, os israelitas lembram que um dia o Senhor, com um braço forte e mão poderosa, os libertou da escravidão do Egito. Esta foi uma libertação física. Para a libertação física, eles precisavam estar fisicamente preparados, vestidos com roupa de viagem. Imagine que você chega para os seus filhos e fala: filhos, amanhã nós vamos viajar, nós vamos para a praia.
E aí, então, na manhã seguinte, você vê sua filha vestida com a roupa de festa, não é? Salto alto, cheios de brilho e tal. Você fala, filha, onde você pensa que você vai? Põe um tênis, uma calça jeans ou uma bermuda. Põe uma camiseta, que nós estamos indo numa viagem informal, casual. Eles estavam prontos para uma caminhada. Mas sair do Egito era o início da caminhada. Havia toda uma caminhada até a terra prometida. E para isso eles precisavam estar preparados para sair e avançar. E aqui então surge um problema. Assim que eles saíram, eles então foram em direção ao Mar Vermelho. Faraó se arrependeu, enviou seus exércitos e Deus abriu o Mar Vermelho, afundou o exército de Faraó e fez com que o povo de Israel cruzasse para o outro lado. No outro lado, Moisés entoa um cântico e Miriam reúne as mulheres e com danças e muita música celebram a vitória do Senhor. Estão livres do Egito, para nunca mais voltar ao Egito. Libertação física. Mas na caminhada, era necessário que houvesse uma libertação mental. E eles precisavam estar dispostos a isso também. Porque a chamada de Deus não é só para que estejamos dispostos a sair, mas também a chegar. A avançar rumo ao propósito, ao ideal de Deus para a nossa vida. Deus não chamou você para que você deixasse o mundo e passasse a seguir a Jesus, mas seguisse a Ele de qualquer maneira. Seguisse a Ele como alguém que se acomodou e achou que seguir a Jesus significa ir à igreja uma vez por semana. Ir à igreja uma vez por semana pode ser parte de seguir a Cristo, mas é uma parte ínfima, pequena demais, para se dizer que você está seguindo a Cristo porque você vai uma vez por semana na igreja. E ainda levanta um questionamento. Por que vem uma vez por semana à igreja? A nossa sociedade, ela tem desenvolvido uma mentalidade equivocada do que é seguir a Jesus. E tem se desenvolvido nas igrejas, principalmente na igreja brasileira, e também na igreja americana, a ideia de clientelismo. Pessoas que vêm à igreja para receber alguma coisa, como se a igreja fosse uma prestadora de serviço. Como se você vai lá no Hopi Hari, ainda tem ainda? Ou lá no Beto Carreiro World, ou em qualquer outro lugar aí de diversão, você paga um valor e vai na montanha-russa. E vai lá, não sei aonde, que fica girando assim, ou fazer aquilo outro. E aí você sai de lá e você avalia dizendo, gostei disso, não gostei daquilo, a pipoca é ruim, o negocinho ali não foi legal, o palhaço foi sem graça. No caso, o palhaço é o pastor, né? Clientelismo. Ou como se você fosse uma pizzaria e tem um rodízio de pizza. E lá na placa está dizendo 30 sabores. Você só viu 5. Isso porque você ficou 3 horas lá. Aí você sai amaldiçoando, né? Ainda tem ainda o Google perguntando, avalie o lugar. Aí você coloca aquelas palavras proverbiais, né? Você vem à igreja com a mesma mentalidade? Você vem na igreja para isso? Ah, pastor, eu não gostei do sermão. Eu achei que tinha
assim, pouco queijo. Foi anunciado lá que a mensagem era 5 queijos, eu só achei 2. Irmãos, quando nós continuamos com a mentalidade dessa, a gente consegue até sair, mas a gente não consegue chegar. A gente morre no caminho. Porque a gente, lá no mundo, regido por uma mentalidade egoísta, vem para cá e continua alimentando essa mentalidade egoísta. Aí eu vou à igreja para receber. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida por amor a muitos. Se Jesus, o que tem todo o direito de ser servido, veio servir, seguir a Jesus é fazer a mesma coisa que ele fez: servir. Não há nada de errado de você sentar aí, ouvir uma mensagem, participar de um louvor, ser abençoado, edificado, sim. Mas não seja essa a sua mentalidade. Que sua mentalidade seja: eu estou servindo a Cristo, servindo aos irmãos, servindo à igreja, colocando-me à disposição para servir os outros, para que eu abandone a mentalidade mundanizada, egoísta, de pensar só em mim. Eles estavam prontos para sair do Egito, e saíram. Só que o relato mais impressionante de Números, também de Êxodo, não é a abertura do Mar Vermelho. Não. Não é o Monte Sinai fumegando. Não. Não é o maná caindo do céu todos os dias. Não é a rocha vertendo água do nada. Sabe qual é o relato mais impressionante do Êxodo e do livro de Números? É que existe 2 censos. 2 censos. O primeiro está em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Desculpa, não é 40, eu vou já mencionar a vocês. Eu falei 40, mas não é esse o número. Onde fala que 600.000 homens saíram do Egito. Agora estou procurando a minha anotação aqui porque eu perdi literalmente. Oi? Obrigado. 27. Oi? 37. Então 12, 37. Obrigado, Carivaldo. Bom termos bereanos aqui na igreja. 12, 37 diz: os israelitas foram de Ramsés até Sucote, e havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. 600.000 homens. 600.000 saíram. Desses 600.000, 2. Ouviram bem isso aqui, ó? 2 chegaram. Josué e Calebe. Em Números capítulo 13, o pessoal fez a cabeça do Moisés. O Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, para ver se realmente o que Deus disse a respeito da terra era verdade. 10 deles, quando voltaram, a Bíblia diz, infamaram a terra. Disseram assim: a terra é terrível. Tem gigantes. E há exércitos com carros de ferro. Nós, diante deles, éramos como gafanhotos. E o povo se levantou para matar Moisés e Arão.
a glória do Senhor apareceu. E em Números 14, versículo 30, Deus disse assim: nenhum dos 10 vai entrar na terra prometida. Só Josué e Calebe. E eles resolveram voltar para o Egito. E a Bíblia diz, Números 26, 64, que daqueles 600.000 homens, somente 2 entrariam na terra prometida. E em Números 32, versos 10 a 12, num novo censo, Moisés disse: somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Saíram bem e morreram no caminho. Por quê? Porque estavam dispostos a sair do Egito, mas não estavam dispostos a deixar que o Egito saísse deles. Porque mais do que libertá-los do Egito, Deus queria tirar o Egito de dentro deles. Deus nos liberta do mundo, da condenação eterna, num piscar de olhos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Num momento só, por uma soberana ação de Deus, nós somos tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. E nós ficamos felizes. E nós, como Miriam, cantamos do outro lado. Mas aí começa um processo. Um processo que vai a vida toda. Esse processo se chama santificação. E no processo de santificação, Deus quer tirar o mundo de dentro de nós. Porque não importando quanto tempo você esteve lá, o mundo criou raízes. A concepção mundana, a maneira mundana de viver, o jeito mundano de resolver as coisas, de pensar a respeito de Deus, de si e do outro, entrou em nós como uma nódoa e leva tempo para tirar. É trabalhoso, é dolorido, mas é necessário para que nós cheguemos à nossa terra prometida, que é uma vida de santificação, uma vida de semelhança a Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas por que então tiveram disposição e prontidão para sair, mas não tiveram a mesma disposição e prontidão para chegar? Paulo responde. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou lendo aos poucos, você me acompanha, para que você entenda o que significa libertação mental. A partir do verso 1 ele diz: não quero, irmãos, eu estou lendo 1 Coríntios 10, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Os 600.000 homens, mulheres e crianças. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos os 600.000, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, apesar de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. A razão por que eles não entraram na terra prometida é esta: Deus não se agradou deles.
E porque não se agradou deles, seus corpos ficaram espalhados no deserto. 600.000 homens, 599.998 corpos foram deixados no deserto. Só 2 corpos dos que saíram chegaram. Por quê? Porque Deus se agradou só dos 2. Sabe por quê? Porque nos 2, Deus conseguiu tirar o Egito. O Egito foi rapidamente tirado do coração desses homens. Eles viraram as costas para o Egito, fisicamente e mentalmente. Nós precisamos aprender a fazer isso em relação ao velho homem, em relação à nossa velha vida. Quando éramos trevas, estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Continua a ler o verso 6. E essas coisas ocorreram como exemplo para nós. E aqui Paulo diz a primeira razão pela qual eles, tendo saído, não chegaram. Eles cobiçaram coisas más. Eles, excetuando Josué e Calebe, cobiçaram coisas más. O tempo todo estavam reclamando. Esse maná. Estou querendo comer carne. Aí Deus mandou perdizes, codornizes, né? Que desceram no arraial, eles comeram carne. Esse Moisés, ele sumiu, não vai voltar, vamos fazer um Deus aqui. Fizeram um boi, um bezerro, e começaram a festa. E a Bíblia é eufêmica, viu, gente? A Bíblia faz eufemismo. E o português é mais eufêmico ainda, mas no hebraico diz que o negócio estava uma orgia danada. Orgia. É isso mesmo que você está pensando. Fizeram uma bacanal. Era isso que estava no coração deles. Coisas más. O que eles queriam não era aquilo que agradava a Deus, mas aquilo que agradava o ventre deles. Eles só estavam preocupados em saber que tipo de pizza vai ser servido lá na igreja. A única preocupação deles era: será que eu vou gostar do culto? Querido, o culto não é para você. Você veio prestar culto, não ser cultuado. Se você acha que você deve ser cultuado, por favor, venha aqui à frente, nós vamos nos curvar diante de você. Agora, se você veio prestar culto, entenda, o culto é para Deus. E você é um cultuante como todos os demais. Parem de encarar a igreja como uma pizzaria. Porque esta é a mentalidade que fez eles perecerem. Eles estavam pensando só nos seus prazeres, no ventre. Paulo diz, cujo Deus é o ventre e cujo fim é a perdição. Desejaram coisas más. Verso 7. Foram idólatras. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e entregou-se à farra. A palavra grega aqui significa dissolução. Invariavelmente a idolatria está ligada à impureza sexual. Mas pastor, eu não tenho nenhum Baal em casa. Certeza? Você tem certeza mesmo? Queridos,
A modernidade é tão sutil que oferece tantas possibilidades de idolatria. João Calvino disse: nós somos incuravelmente idólatras. E estamos constantemente fazendo de nós mesmos os nossos deuses, nossas vontades, nossos quereres, às vezes nossos filhos. Aquilo a que dedicamos maior tempo, este é o nosso Deus. Tem gente que não sai do celular, né? É o Baal moderno, né? Tem gente que assiste o campeonato espanhol, o italiano, o grego, o russo, o inglês, e assiste os jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e aí ele fica naquele negócio, o Deus dele é aquele ali. Eu sei de pessoas que começam a assistir o noticiário do Datena e vai dormir com o Jornal da Globo. Fica emendando um noticiário atrás do outro. Para quê? Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas para ficar mexendo no Facebook você tem, né? Para publicar 10 mil fotos no Instagram você tem. São seus deuses. São suas idolatrias. Precisamos repensar essas coisas, queridos. Se nós queremos ter uma vida cristã verdadeira, precisamos evitar estes erros cometidos pelos israelitas. Não desejar coisas más. E não permitir que nada ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E aquilo que está ocupando o seu tempo é o seu Deus. Você está dedicando a sua vida a Ele, pois tempo é vida. Verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Olha por que eles não entraram. Um dia eu estava pregando num retiro de jovens. E aí, após a minha mensagem, fizemos pequenos grupos. E eu fui para um pequeno grupo. E naquele pequeno grupo, um homem novo, casado há pouco tempo, ele falou assim: esta palavra do pastor me chamou a atenção para um momento na minha vida em que eu era escravo da pornografia. Eu ficava assistindo vídeos de pornografia no celular durante o trabalho. E aquilo acabou com a minha vida, acabou com o meu casamento. Meus valores foram para o ralo. De repente eu me vi um homem objetizante. Eu me vi podre, eu me vi sujo. Aí eu descobri que uma outra pessoa tinha o mesmo problema. E nós oramos juntos, eu pedi perdão a Deus por isso, por este pecado. E nós dois juntos montamos um grupo de pessoas vencidas pela pornografia. Ele disse: eu quero dizer a vocês jovens que estão aqui, algum de vocês está vencido pela pornografia, eu quero ajudar você. O jovem disse: eu estou vencido pela pornografia. E ali mesmo começou a libertação. Eu falei: glória a Deus. Aquele ator que faz o Terry Crews, que faz o Julius, no Todos Odeiam o Chris, tem um vídeo dele na internet extremamente instrutivo. Assistam, irmãos, assistam. Terry Crews, falando sobre pornografia. Ele disse: a pornografia estava destruindo o meu casamento, estava destruindo as minhas finanças, estava destruindo a minha vida. Ele disse: se você, como eu, está assim, arrependa-se, muda sua vida. O que vocês estão assistindo em suas casas? O que seus filhos estão assistindo? Ah, pastor, eu tenho uma corrente de amigos, eles mandam pornografia. Não são seus amigos. Não são seus amigos. Se fossem seus amigos,
eles respeitariam sua esposa. Eles não respeitam nem a esposa deles. E está ensinando você a desrespeitar a sua. Saia desse grupo. Antes que seja tarde. Não pratiquemos a imoralidade. Verso 9. Também não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Pastor, como é que eu posso colocar Deus à prova? Leia a sua Bíblia, para não pôr Deus à prova. Porque quando você lê a sua Bíblia, você descobre qual é a vontade de Deus, você se submete a ela. E quando você descobre a vontade de Deus, suas orações se tornam orações consoantes à vontade de Deus, e não constantes provas a Deus. Muitas vezes nós colocamos Deus à prova porque nós desconhecemos qual é a vontade dEle para a nossa vida. E aí ficamos orando e pedindo coisas de Deus que Deus não quer que nós tenhamos. E às vezes ficamos insistindo com Deus e Deus diz, não, não é isso, não é o que está escrito na palavra. Mas a gente insiste porque a gente é teimoso. Nós começamos a colocar Deus à prova em nossas orações. Tentando uma queda de braço com Deus. Você vai perder. Mas quando nós nos submetemos a Deus, nós nos livramos deste pecado de colocar Deus à prova. Porque constantemente nós estamos, em muitas ocasiões, querendo o que Deus não quer para nós. E insistindo nisso, a gente fica colocando Deus à prova. Como o povo de Israel, que chegou para Samuel e falou assim, nós queremos um rei. Samuel disse, o Senhor é o rei. Não, igual as outras nações. Aí Samuel foi lá e falou para Deus, Deus, eles querem um rei igual as outras nações. Aí Deus disse, dá para eles. Esse bando de mula vai ter como rei um domador de mula. Porque era isso que Saul era, domador de mula. Quando a gente se comporta como uma mula, Deus nos dá um chefe mula. Está entendendo como funcionam as coisas? Mas quando a gente se comporta como ovelha, aí Deus dá um Davi para governar a gente. Porque aí a gente merece ser tratado do jeito que nós somos. Quando a gente põe Deus à prova, a gente sai perdendo. E a última coisa. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 5 coisas que eles fizeram que é bom você evitar. Cobiçar coisas más, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova e murmuração. Quando eu ouço um crente murmurando, de cara eu já entendo que ele não lê a Bíblia. Está faltando Bíblia na vida desse indivíduo. Porque quando lemos as Escrituras, nós compreendemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E nós não entramos nessa onda de ficar reclamando das coisas. Nós entendemos que muito acima das tempestades da vida, muito acima de todo e qualquer infortúnio que nós possamos passar neste mundo, há um Deus nos céus, e esse Deus nos céus nos ama, e fará tudo para que nós experimentemos o melhor dele para a nossa vida. Porque Paulo disse, eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejamos gratos. Deem graças em todas as circunstâncias. Não há razão para murmuração. Não há razão para reclamação. Uma vez eu tive um problema com uma pedra renal. Fui para o hospital. Cheguei no hospital assim. Aí veio a enfermeira. Puxou meu braço. Primeira veia que ela achou deu certo. Pá! Cataflã na veia.
Passou a dor. Eu dormi um soninho gostoso. Quando eu acordei, do meu lado tinha um homem esperneando, tendo uma convulsão. Coisa estava feia, estava complicada. Enfermeira de cá, médico de lá. E tentam colocar remédio nesse homem, não acha lugar nenhum. Daqui a um pouquinho eles enfiaram no pé do homem. Eu olhei para a minha veia e falei: Senhor, muito obrigado por esta veia. Eu amo esta veia, Senhor. Sabe, querido, às vezes Deus manda a gente para o hospital para a gente ver que lá no hospital tem gente muito pior que a gente. Por que Deus deixou eu ter pedra nos rins? Você não bebeu água, criatura. Você comeu coisa que não devia. E Deus não tem nada a ver com essa pedra sua. Essa pedra é sua. E não foi Deus que colocou aí não. Foi você mesmo, ingerindo coisas que não devia. Está falando para mim. Aí coloca a culpa em Deus. E reclama. E murmura. Está muito calor. Já agradeceu a Deus pelo ventilador que você tem? Ou se não tem, porque você não comprou. Mas dinheiro para comprar você tem. Então agradece a Deus porque você tem dinheiro, mas não comprou porque você é morruga e tudo mais. Mas agradece a Deus. Vamos parar de murmurar, gente. Vamos agradecer. Eles murmuraram e ficaram no deserto, não chegaram na terra prometida. Porque Deus não quer na terra prometida gente que fica reclamando de tudo. Deus quer na terra prometida Josué e Caleb, que não cometeram nenhum desses pecados. E quando chegaram, receberam por herança a promessa de Deus. O autor de Hebreus, estou terminando, o pessoal do louvor, eles têm uma música ainda, é isso? Vocês não me falaram, vem para cá. Lá em Hebreus, capítulo 12. Paulo disse lá no verso 11 assim: essas coisas foram escritas para a nossa advertência. E aqui no capítulo 12 de Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportando a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus saiu e chegou. Você pode sair e chegar se você tiver a mesma mentalidade dele e deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha para correr velozmente, sem impedimento, a corrida que Deus tem proposto para a sua vida. Estejamos dispostos a sair, mas mais dispostos ainda a chegar ao destino de Deus para nós. Amém?